Vanitas no Kart é um anime bonito, é um anime formoso, bem feito, mas que traz um tema que já foi abordado exaustivamente em tudo que é tipo de obra que a gente possa imaginar na face da Terra, que é o tema de vampiros. Tem muita coisa aí sobre isso. Eu tô assistindo essa obra que tá muito gostosinha e hoje eu trouxe um review bem completinho, com apenas um único spoiler, ele é bem pequenininho, mas que é necessário para poder passar para vocês a ideia de toda a obra aqui, para vocês entenderem bem e para saber se vale a pena ou não assistir. Então vem comigo para descobrir. Vanitas no Kart foi escrito pela rainha dos plot twists inesperados, Jun Mochizuki, que é uma mangaka conhecidíssima por Pandora Hearts, uma das obras de fantasia mais amadas aí do século XXI, diga-se de passagem, e é uma artista que tem como uma das principais características dela criar umas viradas assim muito inesperadas nas histórias que ela escreve. Então isso é bem legal, porque te empolga bastante, né, quando tem umas coisas desse tipo, assim, que revira tudo. O mangá ganhou recentemente uma adaptação em anime, que está sendo feita aí pelo estúdio Bones, e se você não mora numa caverna, você já deve ter ouvido falar do Estúdio Bones, porque é um estúdio antigo, é um estúdio experiente que fez obras absurdamente famosas, como Fullmetal Alchemist, Mob Psycho 100, que inclusive, né, Mob Psycho ganhou prêmio de melhor animação no Anime Awards em 2020, porque é absurdo o que eles fizeram lá. E eles também estão trabalhando na adaptação da Minha Academia de Heróis, mais conhecido como Boku no Hero, que eu tenho algumas ressalvas aí nos últimos capítulos que foram lançados, né, nos últimos episódios, tiveram alguns problemas na animação, mas no geral tem uma animação muito boa, excelente. Então esse é um estúdio experiente que traz aí grandes nomes de peso na staff e que já trabalhou com algumas dezenas de sucesso na televisão japonesa. A história aqui aborda o tema vampirístico, eu não sei nem se existe essa palavra, mas a verdade é que já tem tanta coisa de vampiro por aí, gente, que é praticamente impossível sair do clichê e fazer alguma coisa original, sabe? Alguma coisa diferente. Então, a dona Mochizuki, ela resolveu abordar a parada toda de uma forma diferente do convencional. Então ela chega aí apresentando um universo em que esses vampiros existem, né? Todo mundo sabe disso, a galera toda convive lá na mó vibe, todo mundo numa boa com isso. E na verdade, esses vampiros todos são parças dos humanos, né? Eles viajam tudo junto no mesmo avião, não no mesmo avião porque na obra não tem avião, mas tem outras coisas, né? Eles tomam um cafezinho juntos ali, eles dividem a piscina, sabe? Eles fazem as coisas tudo juntos ali, tá de boa, convivem assim tranquilamente. Claro que esse universo possui algumas regras que são bem clichês, como a proibição dos vampiros em beber sangue humano, e também aqueles humanos lá retardados que, mesmo sabendo que os vampiros são muito de boa, trabalham para a igreja com a intenção de matar todos eles, né? Só que diferente da maior parte das obras que a gente tem por aí, os vampiros aqui eles são os mocinhos de tudo, e em vários momentos eles são explorados de forma bem heróica na história, o que deixa levemente diferente. É uma abordagem que a autora acabou acertando ao fazer, para fugir um pouco daquele padrão que a gente sempre vê. O anime começa inserindo a gente nos acontecimentos, contando sobre uma lenda de um vampiro que, diferente dos outros que nasceram sob a luz vermelha lá, ele foi o único que nasceu na lua azul e por causa disso ele foi considerado amaldiçoado e odiado pela própria espécie, sofreu muito bullying. E aí, por causa disso, esse vampiro acabou criando um grimório de vanitas e jurou vingança contra todos os outros morceguinhos que existiam lá na parada. Aí o anime segue para a era atual da história, que se passa numa Paris do século XIX, em uma região em que vive um vampiro muito bonito, por sinal, chamado Noé. Um cara bonitão, elegante, sabe, de postura, tem uma personalidade muito pura, muito inocente, gentil. E ele tá à procura do tal do Grimório de Vanitas, que até então todo mundo acha que não passa de uma lenda, né? Tem até uma galera que acaba tirando o sarro dele quando ele fala que tá procurando o Grimório. Só que acontece um ataque repentino lá de vampiros do nada, porque eles surtam da cabeça e acaba fazendo com que o Noé conheça um carinha doido, que é um médico especialista em atender vampiros. E acreditem, gente, esse carinha doido, esse médico aí, ele é um ser humano normal, igual eu e você. Só que ele quer curar, ele é médico de vampiros. Não faz sentido, mas tudo bem. Esse médico misterioso acabou herdando o nome de Vanitas e o bendito Grimório amaldiçoado. Herdou o Grimório lá maldito, né? E ele tá ajudando com esse Grimório aí, usando ele para poder salvar os vampiros que estão enlouquecidos da cabeça, ao invés de usar o Grimório para poder destruir eles. A princípio parece que vai ser só mais uma história de conto de fadas, bobinha. Só que até o final desse primeiro episódio vai acontecer uma parada, mano. Um bagulho que vai deixar tudo muito zoado. Zoado no sentido bom da palavra, né? Porque, assim,
A narrativa é apresentada pra gente sob a perspectiva gentil dos olhos do Noé, que só pelo fato de ter o cabelo branco, a gente já sabe que ele é um personagem foda. Afinal de contas, todo personagem de cabelo branco é pica, mas nos minutos finais desse episódio, no primeiro ali, essa gentileza toda, essa inocência toda do Noé vai ser manchada de sangue, vai ser tudo destruído. Por quê? Porque vai vir uma revelação que muda completamente a estrutura da história e acaba antecipando pra gente um futuro terrível que até então a gente não é nem capaz de imaginar. E aqui vai entrar o único spoiler deste review. Se você não quiser saber, pula pra esse minuto que vai aparecer aqui, ó. O Noé, que vai caminhar lado a lado com o Vanitas, como parceiro, criando aí uma amizade, mesmo que seja uma amizade meio peculiar, vai matar o amigo no final da história. Sim, o final do primeiro capítulo dá o spoiler do final da obra. Sensacional isso, não preciso mais assistir, né? Não, é porque é justamente por causa disso que a gente fica em choque, porque a gente vai ter nossa atenção toda presa ali, justamente para querer saber o porquê isso vai acontecer, por que ele vai matar o cara que só quer salvar a espécie dele, né? O que acabou acontecendo ali para ele tomar essa decisão com o amigo dele. A história inteira é desenvolvida em cima de contrastes e um dos mais intensos é justamente o contraste da personalidade dos protagonistas, porque a gente tem o Noé, que como eu já disse, ele é um cara inocente, gentil, doce, meigo, né? Aquele típico herói de contos de fadas, enquanto o Vanitas é completamente o oposto, porque ele é todo o estereótipo de anti-herói. Ele é arrogante, ele é prepotente, ele é sarcástico, ele é irônico, ele é mal educado e ele é extremamente malicioso. Ele tem aquele sorriso malicioso, olhar malicioso e que eu tenho certeza que faz muita gente por aí se derreter. Mas, apesar de parecer nobre toda a atitude do Vanitas, né, tudo que ele tá fazendo ali de bem para poder salvar os vampiros, fica muito bem implícito que ele não tá fazendo isso só porque ele é um cara legalzinho, bonzinho, sabe? Que é só fazendo só por fazer, porque ele é de boas. Não, ele tá fazendo isso porque tem alguma motivação bem pessoal dele ali, inclusive. Esse é um dos muitos mistérios que ficam no ar durante os capítulos que saíram até agora, que fazem a gente ficar mais preso ainda à história. Esse contraste da personalidade deles acaba gerando vários momentos de alívio cômico que funcionam muito bem durante a obra toda, mas sem ficar forçado e sem ficar exaustivo. Essa diferença assim, no jeito de agir deles também cria algumas dinâmicas que geram momentos de tensão muito bons, que fazem a gente ficar bem apreensivo, sabe? Que acabam instigando bastante a nossa curiosidade e acabam servindo de gancho para várias problemáticas que vão ser desenvolvidas ou que ainda podem ser adicionadas também mais lá pra frente. Então funciona extremamente bem no roteiro. Inclusive, essas primeiras características dos personagens que foram apresentadas pra gente até agora, elas são bem superficiais, já que a Mochizuki já deixou bem claro que eles são muito mais complexos do que parecem. Isso porque, mesmo que ainda esteja só no comecinho da obra, já dá pra perceber algumas mudanças nesses personagens de acordo aí com os progressos dos eventos. Por exemplo, né, apesar do Noé ser um vampiro bonzinho lá, puro, inocente, já foi dado alguns indícios de que ele não tá livre das sombras, que talvez tenha algo obscuro dentro dele. Enquanto o Vanitas, com toda aquela personalidade e comportamento duvidoso dele, né, ele é um ser com sensibilidade a ponto de ver a solução e não a maldição na lua azul. E como a Mochizuki é especialista em reviravoltas, né? Diversos mistérios estão sendo construídos agora, assim, de forma muito clara, para poder dar suporte para esses plots que vão vir lá no futuro. Então, é uma história que vai se aprofundando também na psicologia individual de cada um dos personagens, que são extremamente carismáticos. Então, quando você começa a assistir a obra, logo você se identifica, independentemente da personalidade duvidosa ou não deles, né? Mesmo que a gente reprove ali algumas atitudes, a gente consegue sentir empatia por eles, a gente gosta, como é o caso do Vanitas, por exemplo. Mas a forma como ela vai distorcendo os estereótipos para poder criar um significado bem único, acaba instigando muito a nossa curiosidade e fazendo com que o comportamento deles acabe sendo imprevisível em vários momentos, e isso eu acho que é muito bom, porque quando você tem comportamentos previsíveis de personagens, a história perde peso e fica muito sem graça. Tanto no mangá quanto no anime, a gente vai encontrar uma Paris que é situada num espaço-tempo vitoriano, com muita influência do romantismo. Então a gente encontra referências disso através de algumas passagens, né, quando é citado sobre a tecnologia do dirigível, que eles usam para viajar, que é incrível e tal, em algumas arquiteturas neoclássicas,
com combinações de torres, varandas, frisos, janelas, ou então nos vestidos de forma mais cilíndrica das mulheres, nas camisas dos homens com gola mais alta e os lenços com nós sofisticados, né, que a gente vê principalmente nos dois protagonistas. Essa composição toda acaba gerando um visual muito bonito, muito elegante e que o estúdio consegue adaptar esse conceito muito bem no anime, com as luzes fortes e com as sombras bem contrastantes, sabe? O bonito e o grotesco abraçados, a mistura do delicado com o sombrio. Então você vai ver ruas com catedrais lindíssimas dividindo ali um espaço com edifícios de aspecto gótico, sabe? Tudo sempre com muita riqueza de detalhes. É muito impressionante porque deixa todo o ambiente muito bonito. Inclusive, o Boris consegue mesclar ali nesse anime, né, em Vanitas, um background em 3D com elementos e personagens 2D sem ficar tosco e bizarro, como a gente vê em algumas obras por aí, que enfiam umas misturas de 3D e 2D que fica grotesco. Eu não estou falando de algumas cenas de Overlord ou então de Berserker, tá? Vocês que pensaram isso, não eu. Inclusive, na primeira cena que conta pra gente a história do vampiro da Lua Azul, ela é feita num estilo de animação diferente do resto do anime, né? Em um estilo de rabisco, pra passar bastante aquela sensação de conto folclórico, sabe? Ficou realmente muito bonito, como todo o resto do visual do anime, que tem um design de personagens muito bons, inclusive, com características físicas bem definidas, traços bem marcantes, bem definidos. A movimentação de câmera, o uso dos ângulos e tal, e a coreografia durante as lutas são bons, mas não são dos mais extravagantes que a gente já viu por aí. Então, por exemplo, por enquanto, a produção optou por fazer uma produção um pouco mais simplificada nessa parte, apesar de em alguns momentos a gente ter um take ou outro mais elaborado em relação a isso, mas ainda assim não vai esperando que você vai chegar lá pra assistir e vai ter umas lutas no nível de Jujutsu ou então de Demon Slayer, porque pelo menos até agora o anime não chega nem perto disso. Só que pra compensar isso daí, o uso de efeitos especiais, assim, muito bem feitos, com muito brilho, muitas cores saltando na tela, além do uso de planos fechados focando nos olhos ou então na boca dos personagens para poder enfatizar as emoções através das expressões faciais deles, enquanto eles alteram com takes em planos abertos para poder retratar a mensagem, né, referente ao acontecimento ali do momento. Tudo isso acaba complementando de forma bem competente essa questão das movimentações de câmera e coreografias de luta mais elaboradas, que faltam um pouco ali, a ponto de que a gente nem percebe que elas são mais simples. A autora também coloca na história algumas referências bíblicas e folclóricas, né, que servem ali como um alicerce para poder construir a história em cima disso. Então a gente tem aqui o nome bíblico Noé, que é um herói, né, na Bíblia, e que salvou não só a espécie humana, mas toda a espécie de seres vivos. Tem também referências à longa tradição da magia e da alquimia em relação ao poder dos verdadeiros nomes, que vem aí de uma interpretação mágica da filosofia de Platão, que diz que o nome de uma realidade existe antes mesmo daquela própria realidade, e é isso que dá forma a ela. Sendo que se a gente conhece o verdadeiro nome dos seres, é possível então ter poder sobre eles. Esses são alguns exemplos de coisas que enriquecem bastante o universo de Vanitas e deixam a obra toda bem robusta, com maior profundidade. Então, alguns temas bem relevantes também estão começando a ser desenvolvidos ali, como solidão, perda dos pais durante a infância, preconceitos, e tem até ali alguns indícios leves de abuso infantil, mas está sendo explorado com bastante delicadeza, ele deixa muito subentendido, sabe? Quando mostra, por exemplo, a interação do Noé criança com o sensei dele em alguns flashbacks. Inclusive, os flashbacks na obra são bem pontuais, não são exagerados, né? Eles são mais curtos do que no mangá e eles conseguem complementar muito bem o passado dos personagens e dos acontecimentos todos sem quebrar o ritmo da obra. O universo que Vanitas no Kart está inserido está muito bem elaborado, os mistérios apresentados são bem pertinentes e mesmo quando novos elementos ou personagens são adicionados, todas as perguntas que foram levantadas até aqui ainda ficam no ar, o que faz com que a história te prenda assim muito, apresentando esse contraste de luz e trevas que caminham juntas, né, e que te levam a uma tragédia. Então, tudo até agora funciona muito bem, de forma até teatral, eu diria. Uma animação muito boa, extremamente bem feita na maior parte das vezes, sem erros grotescos de continuidade, cores brilhantes que capturam todo o charme ali da proposta e uma história que tem uma boa premissa e tudo para se desenvolver muito bem, e eu espero que se desenvolva muito bem.
É um anime que tá começando e que vale muito a pena acompanhar. Então me conta aqui nos comentários se você já tá assistindo, se você tá gostando, o que é que tá achando, o que você mais gostou. E se você ainda não assistiu, depois dá uma olhada lá e vem me dizer aqui o que é que você gostou, tá bom? Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau!